Hi, my name is Bill Clinton. I'm gonna push this cow. I did it! Salve, meus radicais! Começando mais um Red Room aqui no quartinho mal iluminado Joey do Guido. Eu não sou o Joey. E eu também não sou o Guido. Isso aí, então vocês pegaram a referência do começo do episódio? Só quem pegou é quem fala inglês. Fala inglês. Quem fala inglês é quem teve uma infância iluminada. Quem tinha muita noite disponível aí, Exatamente. na frente do televisor. Joey, o episódio de hoje é sobre a importância de se falar inglês. Ou, na verdade, não é bem inglês, mas qualquer língua que seja universal, digamos assim. E hoje é o inglês, mas já foi o francês, já foi o latim, como já foi N línguas. Então isso muda ao longo da história do mundo. Mas não é nem só pra viajar que isso é importante, mas pra tu conseguir, pra tu ter mais fontes de informação, eu acho, sabe, hoje em dia. Uhum. Eu tava pensando, assim, que boa parte das coisas que eu estudo e das coisas que eu leio, das coisas que eu ouço, são em outra língua. Que no caso, hoje é o inglês. E é a língua minha segunda língua, digamos assim, sabe? Eu não sou fluente, eu não escrevo bem, eu não falo bem, sabe? Mas eu escuto e leio tranquilamente. E eu acho que isso é importante. É mais importante do que tu falar, é tu conseguir absorver as coisas em outras línguas. Porque tu consegue ler artigo científico, porque a maioria deles são em inglês. Uhum. Tipo, tem um abstractzinho lá em inglês, pelo menos o abstract é em inglês. Abstract é resumo, né? Eu acho. E vídeos na internet, tem muito canal gringo, que tem muita, aqui no site mesmo, que tem muita informação importante, relevante, e que se tu não fala inglês, tu fica fechado no Brasil, sabe? E tu só consegue digerir ou consumir aquilo que é feito na tua língua. Tu não consegue ver um filme que não seja dublado ou tenha legenda, por exemplo. Se não foi feita legenda pro filme, tu não consegue ver, ou coisa assim, sabe? Uhum. Então... Eu acho assim, tá? Que é muito importante. Beleza, galera? Tchau. É que assim, eu tô numa fase da minha vida pessoal e profissional que o inglês ele me ajuda muito. Começou como pessoal, né? Porque assim, se tu quer jogar games hoje em dia, você tem que saber inglês, né? E tem uma onda de galera que é meio contra a dublagem de jogos e tal. Eu não sou contra porque eu acho legal tu valorizar a língua nativa. Mas isso implica em as pessoas não quererem mais saber falar outras línguas, né? Uhum. Mas enfim, eu uso muito inglês. O inglês é a minha segunda língua e eu não digo que eu sou fluente porque eu nunca fiz o teste de fluência, mas eu consigo me virar muito bem. Eu já tive uma reunião, Sim, total. Eu já tive uma reunião de negócios com uma menina que falava inglês não era língua nativa, mas, né? Sim. E... Eu acho mais fácil, inclusive, falar com gente que o inglês não é a língua nativa, porque meio que a gente entende a pessoa mais fácil, porque ela também tá com a mesma dificuldade. Ela não tem os cacuetes, né? Exato. E daí a gente conseguiu se comunicar super bem, assim. E eu conheci ela no LinkedIn. Então isso é outra coisa interessante. Se tu não sabe inglês, no LinkedIn tu assim, vai ficar meio assim, né? Tu limita as suas relações com um país, sabe? Exatamente. Ou países hoje de língua em dia, portuguesa. A globalização não permite que tu fique só no teu país, né? Não. Se tu quer ter sucesso, esquece que tu acha que vai ter sucesso só na tua cidade, entendeu? Tu tem que sair pro mundo. E depois que tu sai da tua cidade, tu vai pra tua região, depois tu sai da tua região, tu vai pro teu país, depois o país vai pra onde? Tu não vai pra outra região. É pra Marte. E já estamos indo, Elon Musk está providenciando. Sim, já tá lá. Ele tá lá? Tá lá? Caralho, foi de carro ainda. Tá acelerando. Um Tesla Roadster. Eu não duvido nada que o Elon Musk que tá aqui é um Android e o Elon Musk de verdade é o que tá no carro. Puta merda. Pensa que louco, aí tipo, chega assim, porque o Roadster ele tá pra chegar um pouquinho depois de uma outra sonda lá da NASA, se não me engano. Sim. Vai chegar fechando Aí o caminho de imagina, pau, não, né? imagina atropelando o marciano. Imagina chega a sonda assim na NASA, pousa, aí né, sai assim, começa a andar, aí chega assim, aí a NASA olhando, né, olha lá, ó, tá chegando o Tesla, vai se espafutear aqui no solo marciano, vai chegar, dá um cavalinho de pau e vai realmente sair o Elon Musk dentro, eles vão ficar tipo, putz, o cara é bom. Ele sai do carro, olha pra câmera da NASA no satélite e só manda um
Deb. E entra dentro do carro e... Deb, subscribe to PewDiePie. Subscribe to PewDiePie. Inclusive, saber inglês é importante pra poder se inscrever no canal do PewDiePie e entender as coisas. Se inscreve lá, depois se inscreve aqui, se tu não tá inscrito ainda. Já deixa teu like aí. Tipo, a gente tá fazendo nossa parte. É isso aí. Na história da internet e como os creators estão defendendo a internet como uma livre plataforma onde todo mundo tem o mesmo tamanho, independente do tamanho que tem de fato. Não sei se isso faz sentido, mas faz sentido. Abaixo as grandes empresas no YouTube, como creators. Voltando ao tema do espetáculo. Sim. Saber falar outra língua é muito importante, sim. Traz benefícios. Só que daí, tipo, eu sempre falo assim, tem que aprender a falar inglês. Aí a galera fala, cursinho é muito caro, não sei o quê. Então o episódio de hoje é patrocinado. A gente não tá patrocinado por nada. Mas eu, por exemplo, tipo, a gente tinha uma base na escola, né? Tipo, a gente aprendeu lá o verbo to be, né, na escola. Só que isso de longe não é o suficiente pra tu aprender uma língua, né? E como eu aprendi, assim, teve essa base no colégio, e como eu era o nerdzinho da turma, eu estudava, tipo, eu consegui pegar essa base meio sólida, assim, sabe? Só que depois eu fui pros videogames. E daí na época a gente jogava Ultima Online, que é um RPG, enfim, é um RPG. E daí a gente tinha como criar servidores, né, lá pela Sphere. Só que era tudo em inglês. E eu queria criar meu servidor, eu queria fazer meu mundo. Não criava teu servidor, eu criava teu shard. Meu shard? Eu nunca entendi. É um shard, eles... tinha uma analogia com... Porque a esfera, o Sphere, o Sphere do Esfera, que era o... Tá, mas shard é caco. Sim, calma, eu tô te dando... Eu sei! Então por que tá perguntando? Explica pra audiência, então. Porque ele não sabe. Claro que eu sei, é shard porque a esfera quebrou em vários pedacinhos e cada um pegou o seu e fez seu coisa. Eu sei das coisas, eu sei. Tá, vai, fala. Então eu tava lá... Isso é justificar com storytelling uma coisa técnica. É claro, isso é super importante, né? Contar boas histórias pra vender melhor os seus produtos, né, Joey? Dê aula sobre isso depois no próximo episódio. O que eu queria dizer é que a gente tinha esses shards, que eram os servidores que tu podia criar. Era tipo um servidor pirata, entendeu? Então a gente criava um servidor pirata pra jogar com os amiguinhos, né? Só que era tudo em inglês. Eu queria criar meu mundo, eu queria fazer porque tu podia editar o mapa, colocar animais nos lugares, trocar as lojas de lugar, botar os NPC, criar sistemas novos e tal. E eu queria fazer isso, eu queria, tipo, envolvia um pouco de programação, que na época eu não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Mas tinha vontade. Mas tinha muita vontade de aprender e eu até consegui fazer umas coisas funcionarem, assim. Eu até cheguei a um ponto que eu consegui fazer outras pessoas se conectarem no meu mundo. Que foi, tipo, o ápice da minha infância programística. Programística porque era um jogo de mágica e eu tinha programação. It's like magic. Só que era tudo em inglês, e daí eu ficava traduzindo, entendeu? E nessa coisa de me forçar a traduzir alguma coisa, eu comecei a entender as palavras, como é que funcionava a sintaxe, a semântica, as palavras, o que significava o quê. E eu fui meio que aprendendo sozinho. Eu peguei aquela base rudimentar, assim, da escola, que tipo assim, conjuga um verbo assim, se conjuga os verbos assim, as cores são essas, as horas são essas, e hi, my name is Rodrigo e my favorite color is blue, sabe? Mas se tu for parar pra pensar, o ensino do inglês no colégio é muito bom. Porque ele te dá o esqueleto, né? Depois na vida tu aprende o resto. Só que se tu não se puxar, palavras, aprende as coisas. Só que se tu não se puxar e tu não se expor, e tudo na vida é questão de exposição. Assim, se tu não se expor às coisas, tu não sai do lugar, tu não aprende, tu não evolui. E eu tava me expondo a isso, me expondo a tentar desvendar esse mistério que era, né? Tipo, como fazer o jogo funcionar, como contar as histórias, como fazer a coisa funcionar mesmo, né? E com isso, quanto mais eu traduzia, mais palavras eu aprendia, mais repertório eu tinha. E isso foi me ajudando a ler depois, sabe? Ler, e daí eu pegava, vou ler um livro em inglês, vou ler um site, um blog, vou pegar um vídeo no YouTube de um canal gringo, que as legendas na época, tu botava pra ativar a legenda e era tipo, o cara falava, oi, meu nome é Carlos, e a legenda parecia assim, cavalo, teta, bunda, sabe? E, tipo, sabe? Era muito ruim. Muito ruim, muito ruim. A gente tá na internet há mais tempo do que a gente imagina. Né? A gente pegou aqui no Brasil começão, assim, né, galera? Tu lembra daquele site que tinha antes do YouTube? Antes do YouTube? Tinha um site de vídeo antes do YouTube, qual que era o nome? Não era o Dailymotion. Cara, eu lembro dos vídeos, a gente botava lá
clipe do Audioslave Like a Stone. Ele vinha 5.000 pornô russo, Kazaa, né? sabe? O Kazaa, o Emule, LimeWire. LimeWire. Na época era Emule e LimeWire. Eu, brasileiro. Mas enfim. Eu também aprendi com games. Resident Evil. Porque, na verdade, eu acho que o que deu o trigger pra gente começar a querer saber falar inglês, e começar a se interessar mesmo, foi o tio Lúcio, cara. Eu tava lembrando agora do tio. A gente tinha um tio, a gente tem um tio. Ele não faleceu ainda, né? E espero que nem próximo disso, mas enfim. A gente ia lá na casa do Lúcio, e daí tinha o Super Nintendo lá. E daí ele falava assim pra mim, os jogos tudo em inglês, assim, né? A gente queria jogar uns RPG fudidos, assim, que tinha que escolher as opções, senão dava merda, tá Não ligado? sabia o que dava, e daí, a gente tinha o quê? Eu tinha um 7, tu tinha 5, por aí. E daí o Lúcio falava, ô Rodrigo, tu que entende inglês aí, o que tá dizendo? E eu, nossa, entendo pra caralho. E daí eu olhava pra cena e tinha um cenário e personagens interagindo. Daí eu tentava identificar mais ou menos o que eles estavam fazendo e olhava para aquelas palavrinhas e ficava pensando, eu conheço aquela palavra, mas o resto eu não faço ideia do que tá escrito. Né? Aí eu, aperta essa aqui, ó, porque daí eu inventava uma história na minha cabeça e dizia, porque tá acontecendo isso, isso e aquilo. Eu lembro que o momento que eu olhei assim e falei, eu preciso saber. Foi que a gente tava jogando Resident Evil, eu e o tio. Eu sempre fui apaixonado por coisas de terror, sabe? Eu não jogo jogos de terror, mas eu gosto de ver os outros jogar. Eu sou cagão pra caralho, pra ver e pra jogar. Bom, tanto que teve uma vez que o Fefe veio aqui em casa, a gente tava jogando Outlast, ali na sala de madrugada. Era eu e o Fefe só? Acho que o Batata tava junto. Era eu, o Fefe e o Batata, eu acho. Madrugada, chovendo a full. Vamos jogar Outlast, lançou esse jogo aqui e tal, pá. Aí te jogando, e daí no que a gente entrou na mansão, aí o Fefe tava jogando, né, dele. Eu não consigo, eu não consigo. Ô Batata, bota aí o Tunak Tunak. A gente jogou Outlast, ouvindo Tunak Tunak. E no momento que apareceu o primeiro monstro, a gente trocou de jogo, botou FIFA e vamos lá, galera. Seus cagão. Mas enfim, daí o tio tava jogando Resident Evil e eu queria muito entender a história, porque por que tinha uns zumbis e tal, né? E daí ia passando assim as falas e eu lia daquele jeito rudimentar, né, de uma criança de 9, 10 anos lendo inglês sem saber o que tava lendo. Eu falava, o que tá escrito, né? E daí eu comecei a me interessar mais, e daí que foi quando eu comecei a prestar mais atenção nas aulas de inglês do colégio, da prof. Liciene, Alice, era uma baita professora. E daí a gente... Eu tinha uma crush nela. Uma crush bem forte. Ô prof, tudo bom? Eu tinha uma crush um dia aí. Eu ia pra aula e ficava assim, não fala mais. É porque ela era querida. Ela era querida, ela era bonita. E ela ensinava inglês. Ela falava outra língua. Ela sabia as coisas que eu não sabia, eu ficava admirado. Mas o problema, tudo que tu aprende é uma sina, né? Porque, por exemplo, vamos lá, o álbum Fruit da Marina. Eu gosto muito daquele álbum. Marina and the Diamonds. Eu gosto muito desse álbum. Só que ele é assim, quando tu para pra ouvir, eu tenho muito essa mania de parar e ouvir álbuns que eu gosto. Inteiro. Uhum. Inclusive isso é uma coisa bem legal que as pessoas não fazem mais, né? Não fazem, né? Porque antigamente tu tinha experiência de botar o CDzinho, botar o vinilzinho, botar... Mas que o Spotify é mais legal. Porque tu bota os fones de ouvido ali, fica ali, ouve inteiro o álbum. Eu faço isso direto. Eu não consigo prestar atenção se não estiver focado. E eu tive um problema porque assim, o álbum, o Fruit, se tu para pra ouvir, tu percebe que ele é uma jornada de romance, assim, uma jornada de amor. Que começa com o início de um relacionamento, aí tem o término e tem a superação, né? Só que assim, se tu entende inglês, tu vai ouvir tudo aquilo lá, tu vai se identificar, tu vai sofrer junto, entendeu? É foda, né? É assina de tu saber inglês, enquanto tá todo mundo ouvindo, tipo... na festa! Tu tá assim... que merda! Sabe, é uma merda. É foda. É horrível. É foda. Tu não curte algumas coisas. Mas tem um lado bom disso também, porque tu tá vendo especialmente em série de comédia. Tem uma piadinha que eles fazem uma jogadinha de linguagem, entendeu? Que a piada só faz sentido se ela for feita em inglês. Se tu traduzir, não vai ter graça porque a coisa não tem o mesmo jogo de palavra, entendeu? E isso acontece direto, assim, tu tá assistindo uma série e daí a legenda é uma piada e tu fica tipo, bosta.
E daí o cara do teu lado tá tipo... sabe? Porque ele entendeu a piada. Que só faz sentido em inglês, entendeu? Então tem o lado bom, tem o lado ruim, sofre com as músicas. E outra, tu começa a entender que muito da música pop tem muito a ver, é muito parecido com um sertanejão, um funkzão, sabe? Umas letras nada a ver. E daí tu começa a aceitar o funk. E daí tu começa a ver que, a música internacional é muito mais pica. Pega AC/DC é um funk. É uma letra de funk. É uma letra de funk, com rock. E daí vem esses roqueiros de merda aí dizendo que funk é ruim. E ouve Não entenderam nada. Não entenderam nada. Pega o Beatles. Não, Beatles não dá. Mas algumas sim. Algumas são muito... os dos Beatles, pelo amor de Deus, sai o cérebro pelo nariz, velho. Eu não, Beatles que era bom. Vá, tica, tá. A não ser que a gente esteja falando do White Album, daí... Tá começando. Não, é porque um cara falando... compartilhou uma notícia no Face e eu falei porque eu não gosto de Beatles. Assim, ó, Beatles eu não engulo, entendeu? Mas eles criaram música pop quando morreram, cara. Mas daí o que aconteceu? Ele era um artigo sobre o White Album. E daí eu ouvi o White Album e fiquei tipo, meu Deus, ele é realmente revolucionário. Ele é o melhor álbum dos Beatles. E tu sabia que até essa questão de fazer agora show eu só gosto do White Album. Não gosto dos Beatles, eu gosto do White Album. Porque eles não são os Beatles, eles são separados. Mas essa coisa até de show pica, assim, sabe? Com altas caixas de som e clipe e coisa arada, foi tudo saiu com os Beatles. Porque antigamente eles inventaram a música. Eles inventaram uma música pra massa, sabe? Porque antigamente não era. E era, tipo, tinha o rádio, beleza. Música para a massa, não música massa. Aí é o seguinte, nossa, isso foi muito... Oitava série, mas enfim. O que eu tava dizendo? Que na época eles tinham um ampzinho, a galera tocava guitarrinha, botava um microfonezinho, gravava e ia pro rádio, beleza. Aí quando ia pra um estádio de futebol com 5 milhões de meninas ensandecidas querendo subir no palco e arrancar as roupas dos caras, eles não tinham potência pra atingir. E eu tava vendo uma entrevista com os Beatles, com os que estão vivos, ainda não sei o nome. O Ringo e o outro. O Ringo e o outro. Todo mundo esquece do Ringo. Sabe? O Ringo é aquele lá que toca guitarra de 4x4. Isso. E o Ringo é o baterista, né? Sim, o Ringo e o cara que toca. Tá, beleza. E daí... Entendi, o Ringo é aquele cara que toca guitarra de 4 cordas. Não. E dele falando que no primeiro show, eles em cima do palco não conseguiam se ouvir, tamanha eram os gritos da plateia, sabe? E essa entrevista eu vi em inglês, então fica aí, ó. Se vocês quiserem até se aproximar dos artistas. As coisas mais legais é tudo em inglês, meu. Tudo em inglês. E ninguém posta stories no Instagram com legenda. Ninguém posta, sabe? Esse tipo de coisa que tu perde por não saber falar a língua. Teve o Fórum de Economia Criativa semana passada? Sei lá. Semana passada. No caso não vai ser semana passada, mas agora, nesse momento, é semana passada. E o palestrante trouxe várias... O Lucas. Tá em love. Tô em love com o Lucas. Ele trouxe um monte de vídeo em inglês. E eu tava fazendo os stories pra ECC, né? Tava fazendo lá o que me cabe, né? Fazendo a comunicação. E daí uma hora eu sentei, porque né, se tu tem uma hernia de disco, tu não consegue ficar o dia inteiro de pé, então tu tem que sentar de vez em quando. Daí eu sentei, porque eu tava com muita dor nas costas, e tinha um cara do meu lado. E daí tava passando uns vídeos em inglês sem legenda. Só que pra mim, assim, quando tu tá num momento que tu entende outra língua, que já é tipo, quase que nativa pra ti, se tá rolando coisas em português aqui e coisas em inglês aqui, tu consegue entender as duas. Não parece que são línguas distintas, sabe? Tipo, tu tá meio que desligado, mas tu tá prestando atenção em tudo. E daí eu tava ouvindo o vídeo e tava aqui pegando, porque eu tava botando nos stories, né? Tipo, o Lucas trouxe o vídeo, fala, E aqui tá. Daí o cara me cutucou assim, Daí eu parei assim, oi. Ele... Eu não entendo inglês e o vídeo tá sem legenda. Tu pode me explicar só o que é a ideia do vídeo, só pra me entender e não ficar perdido na palestra? Daí eu... Sabe aquele reality shock, assim, tipo... Não sabe inglês, cara? Assim, cara? Tu tá num evento de criatividade, não sabe inglês. E daí, no primeiro momento, eu fiquei daquele, tipo... What? Sabe, deu um choque, daí eu julguei. E daí eu parei e pensei, não, mas não é obrigação dele saber falar outra língua. Não é obrigação dele. E daí eu, peraí. Mas isso tudo passou em, tipo, 5 segundos, né? Na minha cabeça. 5 segundos é muito tempo, tipo, 5 segundos no lugar, quer ver, ó? Não!
Tempo pra caralho. Não, deu 5 segundos. Foi muito rápido. Foi tipo menos de 5 segundos, Sim. né? Menos de 2 segundos. É. Foi tipo, pá! E daí não, pera aí. Daí eu expliquei pra ele o que era, ó, tá acontecendo isso, o cara acabou de falar isso. Provavelmente esse vídeo está falando sobre isso, porque era o começo do vídeo. E realmente, estava falando sobre isso. Era da série do minimalismo. E daí expliquei pra ele ali. Aquela que tu não gosta? Aquela série do minimalismo? Isso. Que o Lucas, ele não gosta. Eu não gosto mesmo, eu acho o minimalismo idiota. É trimassa, né? Tá, tudo bem. Outro Mas dia a gente a gente fala fala sobre outro dia. E daí eu expliquei pra ele, beleza? Beleza, tá, continuei fazendo ali, saí, né? Daí depois eu fui sentar em outro lugar, porque, né, escola. E daí tava passando outro vídeo, e o cara da frente, que tava onde eu tava na frente, falou assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E eu fiquei tipo, meu Deus. Um monte de gente não tá entendendo. Mais pessoas não estão entendendo. E eu fiquei tipo, meu Deus, as pessoas não entendem inglês. Fiquei preocupado. Mas isso é foda, Porque, cara. tipo, majoritariamente as pessoas que estavam lá eram donas de negócio. Que querem ter sucesso no mercado criativo, onde as referências, boa parte vem de fora. Se tu não entende inglês, o que tu tá fazendo, entendeu? De onde é que tu tá tirando informação? Só do que é traduzido? Porque, tipo, no Brasil, a economia criativa ainda tá meio que, né, tá... Engatinha. Por mais que o Brasil tenha um potencial muito grande de economia criativa e seja... que abraçou assim e disse, não, agora a gente vai ser melhor que a França, lá em 2012, acho que foi. 2015, 2012, não lembro. Ele, por mais que ele tenha dito isso ainda, o assunto ainda é muito novo, entendeu? As informações vêm de fora. E se tu tá nesse mercado e tu não sabe falar inglês, cara, o que tá acontecendo? Tu não consegue acompanhar o mundo. Tu não... Tivemos um pequeno problema técnico, porque alguém esqueceu de carregar a câmera. Mas Estamos de volta com o assunto que agora eu não lembro onde a gente parou, mas Joey, por favor, recapitule. Sim, eu estava falando então que se tu tem uma empresa, se tu tem um negócio, se tu não sabe falar inglês e tu tá inserido na economia criativa, tá inserido no mercado de criatividade, de onde que tu tira as tuas informações se o assunto é relativamente novo onde tu tá, entendeu? Se tu não tá tirando de onde tá vindo, da origem, da fonte dessas informações, tu tá trabalhando com achismos. Sim. Né? Tu tá indo muito no instinto e tá, ou naquilo que foi digerido por outras pessoas, que provavelmente não chegou informação fresca pra ti, né? Tu tá trabalhando com superficialidade dentro de um negócio que tu consegue trabalhar, tu consegue ir muito mais a fundo. E daí fica esse negócio de, tipo, as pessoas não entendem onde elas estão inseridas, porque elas não sabem onde tá vindo essa informação, elas estão pegando cacos de informação pra fazer as coisas acontecerem, entendeu? E elas não estão, tipo, ligadas que... e daí dá pra ir muito mais a fundo nisso, que elas não estão ligadas que elas têm que pesquisar, que elas têm que ter um pensamento em que tu tem que pesquisar coisas e que tu tem que juntar referências e pensamentos e pessoas de estudos de verdade, que tu não vai achar aqui. Não é no G1 que tu vai achar, entendeu? Sobre essas coisas. No máximo tu vai achar informação, tipo, sei lá, o mercado criativo, nesse caso que eu trouxe, o mercado criativo está crescendo tanto por cento, representa tanto por cento do PIB brasileiro, entendeu? Tipo, é isso que tu vai encontrar. Tu não vai encontrar um estudo. Sim. Sabe? Tu encontra muito pouca coisa. E se tu não sabe... e querendo ou não, isso acaba influenciando na tua maneira de pesquisar coisas, porque se tu não sabe pesquisar inglês, é muito difícil tu achar um estudo na internet, entendeu? Sim, direto. Total. E outra, até revistas, assim, sabe? Porque revistas da área, tipo, em ciência tem a Science, tem a Nature, em publicidade tem as revistas de vocês, em arquitetura ali tem várias revistas também, tem a Suma, tem Quadrada, em arquitetura tem muita coisa em espanhol ainda, porque tem muita influência de países de língua espanhola, mas tem muita coisa em inglês, e se tu não sabe pesquisar isso nessa língua, tu não vai, é isso que tu falou, tu não vai ter as informações, sabe? E vai chegar tudo, e pra mim o que me incomoda é quando já vem digerido, já passou por um pensador antes, e veio pra cá, meio que já adaptado, já mastigado pra ti de uma coisa que não é bem aquilo, entendeu? Uhum. E daí tu vai sempre estar atrasado. Porque essa a gente também não sabe, né, mas a gente nunca entrega a propriedade intelectual,
não a propriedade intelectual, né? Porque isso realmente tu não entrega. Mas o teu capital intelectual tu nunca entrega pra pessoa. Então, tipo, se tu tem um negócio e tu quer falar sobre isso, tu quer ser a referência naquilo, né? Sim. Então tu não vai dizer pra pessoa, tu não vai dar a faca e o queijo. Tu vai dar vai só dar o no queijo máximo. cortado. Não, no máximo. Tu vai dar uma fatia do queijo, entendeu? Se a pessoa quiser, ela vai ter que te chamar pra pegar mais fatias. Sim, mas Sabe? Então esse é o problema. Se tu não sabe, se tu não pesquisa nas fontes, tu vai pegar só, tu vai ficar esperando fatias de queijo. E tu não e vai... algumas já vão vir mastigadas e babadas e... E daí tu vai ficar, tipo assim, achando que, nossa, tá super enchendo a barriga, mas tu não tá, porque não. numa dessa o queijo tá podre e tu morre. Eu queria fazer o seguinte, eu queria dar um adendo, porque quando acabou a bateria, eu e o Joey começamos um brainstorming aqui de várias ideias, e agora o meu cérebro tá derretendo um pouquinho pelo meu nariz. E eu não consigo pegar o fio da meada de onde eu tava, porque eu tinha uma coisa muito importante pra falar sobre esse assunto, que agora eu não lembro e provavelmente eu vou lembrar daqui 3 dias. Então Mas é aí isso a gente faz um gente. adendo no Insta, fica ligado lá que daí o Guido grava. Que se eu lembrar, eu juro que eu boto lá. E... Daí a gente larga e vocês ficam por dentro. Mas como o meu cérebro funciona, eu não vou lembrar e vai ficar realmente muito não. Eu vou lembrar enquanto eu assistir o vídeo depois. Enfim. Inscrevam-se no canal, deixem o joinha, ativem o sininho, inscrevam-se no canal do PewDiePie e vamos vencer T-Series e aprender inglês. E aprender inglês. E bota aí um comentário em inglês aí pra ver Como é que tá rolando esse como é que tá aí? rolando esse teu inglês. Não, pera, melhor. Tem alguma história engraçada que é relacionada com inglês, que nem o caso da Anitta e a Cláudia Leite? Marina Rui Barbosa? Ah, lembrei! Eu lembrei! O que eu ia falar? Mete aí. A gente tava falando de vocabulário e tu tava falando, não, porque tinha gente falando inglês aqui, gente falando português lá e não sei o que, do vídeo que tava rolando, pá. E eu lembrei do caso que rolou com o MC Kevinho e o MC Livinho, que a namorada de não sei o que deu uma treta e ela fez um burn pra dar um burn no Kevinho, ou dar um burn no Livinho, dar um burn num dos dois, eu não lembro quem. Alguém no contrário? Isso, no que não é o namorado dela. E ela começou a escrever, não, porque essa história aqui tá muito over, porque não sei o que, eu tô muito burned, não sei o que. Começou a botar, tipo, metade do texto em inglês, metade do texto em português. E daí a galera caiu na cabeça dela, dizendo assim, não, porque isso é coisa de elitista, porque é coisa não sei o que. Galera, beleza, talvez seja mesmo. Só que no nosso cérebro não existe assim uma divisão, isto é português, isto é inglês, agora eu tô falando em português, agora eu vou falar em inglês. É tudo assim, palavras, entendeu? E eu me pego fazendo isso direto, de começar a falar e lá pelas tantas meter uma expressão overpowered. Meter uma expressão em inglês e que só existe em inglês, não tem como traduzir ela. E tu quer falar exatamente aquilo, e como não tem como traduzir, tu pega e manda em inglês mesmo, sabe? Tipo, e até porque a gente não fica traduzindo todo, sabe? Pegar o smartphone, a gente não fala espertofone, sabe? A gente não fala isso. Telefone inteligente? Telefone inteligente, sabe? A gente não faz isso. Porque é tudo idioma, é tudo língua, entendeu? E às vezes eu me pego escrevendo coisas em português que eu não sei escrever mais em português, eu só sei em inglês. E coisas que eu tô escrevendo em inglês e lá pelas tantas sai um inglesation, embromation, um portuguesation, sabe? E sai uma palavra que não é nenhuma coisa nem outra, sabe? Neologismos. Façam uns neologismos, coisas assim, porque na nossa cabeça meio que é tudo misturado, entendeu? Então, eu acho que a gente perdeu um público, assim, porque a gente falou, acabou o episódio, a galera vai falar e pau! Fechou a janela antes de ver a nossa outro. Isso aí é pra você, apressadinha, que você perdeu metade do episódio. E agora sim, não como queijo, mastigado para não morrer, se inscreve no canal e deixa seu like, seu joinha e conta aí uma história em inglês, de preferência no idioma, para que possamos ler e gargalhar juntos. E peço desculpas, não vai mais acontecer. Vai acontecer sim, vai acontecer pra caralho. Porque assim a gente não se liga das coisas. Né, Joey? Vamos lá. Eu me ligo de muitas coisas, eu sou woke.